Então, nós vamos dar início a essa série de mensagens, como eu falei no início do culto, baseado nesse livro que vale a pena se você quiser ler. Provavelmente, como eu não vou usar o livro inteiro, provavelmente em outros anos eu ainda vou novamente voltar ao livro, até porque ele tem vários personagens. E provavelmente, mesmo que eu volte a ele, não vai dar para a gente conseguir trabalhar todos, né? Mas vale muito a pena ler, tanto porque muitas coisas que eu vou falar não vão estar lá, né? Eu não peguei tudo de lá, tem algumas coisas, muito mais até alguns conceitos, textos bíblicos, mas vale muito a pena você adquirir o livro, tá? E hoje, então, nós vamos começar falando sobre um desses personagens que, na verdade, tem a ver com uma multidão inconstante. Né, uma das características que levou Jesus, na verdade, a ser morto, foi a inconstância da multidão. E assim como eu falei antes, nós vivemos, né, numa cultura que vai ter muita similaridade, muita coisa parecida com a época de Jesus. Ou seja, aquilo que levou Jesus a ser crucificado, não foi somente a característica daquelas pessoas. Na verdade, tem a ver com algumas características que o pecado trouxe sobre a nossa criação. O mundo que era para ter sido criado, foi criado perfeito, ele trouxe, né, com o pecado algumas consequências, e uma dessas consequências que justamente levou Jesus a morrer, a ser morto, foi a inconstância do ser humano. Se a gente for olhar sobre essa palavra inconstância nos dias de hoje, eu não sei se talvez, claro, eu não tenho, a gente não tem estatísticas, né, como a gente hoje tem estatísticas para tudo, do que era, como que era a característica de inconstância das pessoas daquela época, mas nos dias de hoje as pessoas são extremamente constantes. Se a gente for pensar, né, um dos pontos eu acho que mais negativos da nossa geração, né, talvez essas últimas gerações agora, dos mais jovens principalmente, é a inconstância. Por quê? Num dia a gente vê as pessoas dizendo, eu estou com um projeto na minha vida, eu estou focado nisso, e de repente no outro dia, realmente, às vezes no outro dia, ou às vezes em poucas horas, de repente por um sentimento ruim, seja lá o que for que motiva, né, as pessoas mudam de opinião. A gente vive uma geração de altos e baixos, né, uma geração onde não consegue sustentar os pensamentos, as suas decisões. Uma geração que um dia está animada para fazer algo, no outro dia já não está. Um dia decide que vão lutar, né, pelo resto da sua vida, a respeito de algo, de uma causa, e daqui a pouco, no outro dia, desistem completamente, se iludem. E tem um filósofo que, na verdade, ele vem de origem até luterana, e que depois ele ficou conhecido por ser um filósofo alemão ateu, porque o pai dele era pastor luterano e depois ele acabou se afastando, que é Friedrich Nietzsche. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele diz que um dos principais motivos pelo qual o ser humano é tão inconstante é porque ele não conhece a si mesmo. O que ele quer dizer é que, no fundo, a gente acaba entrando em coisas, levando, né, entrando em lutas e motivações, porque a gente não conhece quem realmente a gente era, por exemplo, no sentido de dizer, hoje eu aceito ajudar numa coisa, talvez somente pela empolgação, talvez somente pelo sentimento, talvez porque a pessoa conseguiu me convencer de uma maneira fantástica, mas depois eu caio na real que eu nem gosto de fazer aquilo. E a gente vê isso acontecendo de maneira cada dia mais forte, até mesmo dentro das igrejas, né? Quantas pessoas são motivadas a doar tudo que tem por causa de um clima que é muitas vezes criado e depois se arrependem. Doam um carro, doam casa, doam tudo que tem no bolso, muitas vezes somente porque foram manipuladas e não se conhecem. Então, o que o Nietzsche está dizendo, eu creio que faz total sentido para a nossa geração, que não sabe quais são os seus dons, quais são as suas características, os seus potenciais. E aí essa dificuldade em relação à constância das pessoas se agrava, quanto mais a gente começa a olhar o fato que não se limita somente ao fazer, do dia a dia, onde as pessoas desistem com facilidade, mas a inconstância também do caráter das pessoas. Cada vez mais a gente vê as pessoas que, em um dia, elas se tratam bem.
Elas passam por ti, sorriem para ti, cumprimentam, são a pessoa mais alegre de te ver. E no outro dia já te tratam mal. Tu não sabe, né, como lidar com as pessoas, parece que nos dias de hoje. Porque num dia, ela é a pessoa que mais te ama, é o teu melhor amigo. Mas de repente, por alguma coisa, de repente que tu falou, sem até mesmo ter a intenção de ofender, ela se torna tua inimiga. De melhor amigo, a gente vê as pessoas se tornando inimigos. Talvez porque você postou uma coisa na internet e a pessoa não gostou da tua opinião, discordou de ti, de amigo vai a inimigo. E eu digo ainda mais, essa inconstância, ela piora quando a gente começa a ver que as pessoas quase lidam com esse altos e baixos de uma maneira quase que psicótica. Por que eu digo psicótico? Porque além de as pessoas serem assim, elas já não têm nem mais peso na consciência por serem inconstantes, por não manterem a sua palavra, por não manterem, né, o seu humor num padrão, por falarem coisas muitas vezes que magoam, e elas não estão nem aí, não estou nem aí para o que eu fiz, para o que eu falei. As pessoas não se preocupam com aquilo que pode, de alguma maneira, machucar as pessoas, seja com atitudes ou com palavras, elas lidam como se nada tivesse acontecido, e por isso que eu digo quase psicótico. Porque como é que tu pode fazer coisas ruins para as pessoas, num dia tu agir de uma maneira boa e no outro dia de uma maneira ruim, e tu lidar como se não fosse nada? Fingir que tu não fez nada, isso é quase uma doença, e eu não sei se você até já ouviu falar, mas existe uma doença de verdade que se chama transtorno de personalidade borderline, não sei se se pronuncia bem assim, mas que tem relação com essas pessoas inconstantes. São pessoas que que vivem do 8 ao 80 em poucos momentos. E pessoas que são diagnosticadas com essa doença, elas costumam ter atitudes de manipulação, condutas meio que suicidas, condutas de destruição na vida das pessoas. São pessoas que tu não consegue conviver. E aí, quando eu olho para muitas pessoas nos dias de hoje, talvez, se passassem por um psicólogo, iriam ser diagnosticadas com... eles botam, né, uma sigla que é TPL, que é o transtorno de personalidade borderline, né, as 3 primeiras letras iniciais dessa doença. Muitas pessoas já acham que seriam diagnosticadas dessa maneira. Mas, no fundo, isso tem relação muito mais profunda, porque tem justamente a ver com o fato de que, quando a gente, né, foi criado por Deus, voltando àquilo que eu falei, nós somos criados perfeitos. O problema é que, quando nós nos afastamos de Deus, e o pecado começou a reinar sobre a nossa vida, vai olhar se não é isso quase que acontece com Adão e Eva já no início. Sejam personagens específicos que existiram, ou também que representam toda a nossa humanidade. Quando Deus pergunta, né, cadê vocês? E eles começam ali num papo de que a gente estava se escondendo por medo de ti. No fundo, parece que eles estavam se fingindo ali. A humanidade finge que não entende o que fez com Deus. Parece que todos nós teríamos que ser diagnosticados com transtorno de personalidade borderline, que é essa coisa que um dia tu é uma coisa, no outro dia tu é outra. Num dia tu ama a Deus e no outro dia tu não quer mais saber de Deus. Até a espiritualidade, ou na verdade, tudo começa por causa da espiritualidade. Tudo isso que a gente vê nos nossos relacionamentos, e agora até parece que eu estou seguindo adiante da série Relacionamentos Líquidos, né? Tudo isso que nós colhemos nos nossos relacionamentos diários, tem a ver com isso. Com o fato de a gente ter escolhido se afastar de Deus, e a partir disso a gente começou a viver um relacionamento inconstante com Deus, e isso vai se refletindo em todos os lugares. Mas, nós vamos ver agora o quanto que Deus, na verdade, o quanto que Jesus foi justamente morto por causa dessa inconstância, e como que a cruz de Cristo vence essa inconstância na nossa vida. E eu quero te convidar, se você tem a Bíblia, pode abrir Mateus 11, senão você pode ouvir a leitura do texto. Mateus 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 11,
do versículo 1 até o versículo 11, para ver como, né, que isso também foi responsável pela morte de Jesus, a nossa inconstância, e de que maneira a cruz faz com que isso termine na vida de algumas pessoas. Opa, desculpa, eu falei Mateus, né? É Marcos. Não sei por que eu falei Mateus, até eu abri errado aqui. Eu fui ler o texto, não sei o que deu em mim, desculpa, Marcos. E ali eu botei errado, né? Eu acho que foi por isso. Viu o erro? Marcos 11. Eu acho que eu fui ler o slide aqui, e aí eu me guiei pelo slide. É Marcos 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e ajuntaram o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que está fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos os que iam diante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Queridos, olha como é interessante o processo, né, que a gente fala desse caminho para a morte de Jesus na cruz. Na verdade, a gente vê que o ministério de Jesus durante muito tempo foi bem sucedido graças às multidões. Jesus só conseguiu lidar, claro que não somente, né, a gente sabe que ele era Deus e em momentos que tentaram matar ele, né, jogando de um monte, ele mesmo deu um jeito de sair sem as pessoas verem. Então, não que as multidões tinham a capacidade, né, de proteger Jesus, mas Jesus permitiu que essas multidões fossem responsáveis, de alguma maneira, também por frear o avanço do ódio dos líderes religiosos sobre ele. Jesus, em todo o ministério, ele confrontou muito a religiosidade e muitas vezes Jesus realmente provocou severamente esses religiosos, como é o caso daqui. Jesus, ele entra em Jerusalém baseado, na verdade, em uma profecia, ao qual ele usa aquilo que lá em Zacarias 9 está sendo dito, para ele, sendo cumprido nele. Lá em Zacarias 9 diz: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. Então, Zacarias está fazendo uma profecia a respeito de que, em um momento específico da história de Israel, o rei iria retornar. O povo que estava, né, na escravidão, no exílio da Babilônia, assim por diante, iria de novo ter um rei. E nesse processo que novamente Israel não estava, agora no Novo Testamento, né, com um rei, porque eles tinham que se dobrar diante das ordens de Roma, Jesus entra em Jerusalém, basicamente para o povo que conhecia as Escrituras, e os próprios, de modo bem especial, os sacerdotes, os líderes religiosos que conheciam, Jesus estava dizendo: sou eu essa pessoa. Aqui está se cumprindo o que lá no Antigo Testamento estava sendo dito aqui a respeito do rei. Quando vocês verem entrando uma pessoa num jumentinho, vocês vão saber que chegou o rei. E o problema é que aqui não é o início do ministério de Jesus. Jesus já vinha afrontando
os líderes religiosos, e a grande parte dos principais líderes, não eram todos, mas a grande parte deles, estavam querendo matar Jesus. Eles não estavam gostando do que Jesus vinha fazendo. Então, você pensa, num período de Páscoa, não a Páscoa como a gente entende hoje, mas a Páscoa judaica, que relembra a saída do povo de Israel do Egito, né, todo esse processo das pragas e o que Deus fez para libertar o povo de Israel, até levar para a terra prometida. Você pensa que numa época onde todo mundo ia para Jerusalém, Jesus entra e se autodenomina Rei dos Judeus. Era isso que ele estava fazendo aqui. E é interessante o fato que a multidão reage dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A multidão nota o sinal que Jesus está dando, e eles começam a agir dizendo, sim, tu és o rei. Eles concordam, eles apoiam Jesus, eles batem palmas de alguma maneira dizendo, como a gente cantou, né, coroamos a ti, ó Rei Jesus. É quase como se eles estivessem cantando isso para Jesus, nós vamos te coroar. Tu vai ser aquele, então, já que está chegando em Jerusalém, será que finalmente, né? Será não? Finalmente nós vamos ser libertos do domínio de Roma. É esse o cara que vai dar a liberdade para a nação de Israel. Só que essa multidão que fica toda empolgada com os atos, com os sinais que Jesus vem dando, desde o início do ministério, de que ele não era qualquer ser humano, de que ele poderia ser o Messias no sentido da palavra literal, que é o enviado, que é o ungido de Deus. O ungido era o rei de Israel. Então Jesus vinha de alguma maneira, fazendo as pessoas realmente há muito tempo acreditarem que ele seria o rei. E agora ele entra em Jerusalém, as pessoas aclamam ele, essa mesma multidão chega, por exemplo, lá em Lucas 23, 20, em todos os evangelhos, são eles também que gritam, crucificam, crucificam. São as mesmas pessoas que aclamaram ele como rei, e aqui a gente tem que lembrar que é pouco tempo, durante alguns anos, né, 2, 3 anos do ministério de Jesus, eles estavam observando ele, quando ele entra em Jerusalém e eles reconhecem que ele é rei, por que que uma semana depois eles começam a dizer, crucificam, ele não é mais o nosso rei? O que que aconteceu? E muito do que acontece aqui, na verdade, tem a ver justamente com o fato de que eles estavam buscando a Jesus somente por entusiasmo. Somente por causa que, sabe aquela coisa de que o Roberto uma vez já falou que existe uma técnica, agora eu vou revelar a técnica dele, se vocês verem ele fazendo isso, eu vou revelar a técnica dele. Como é que é? Efeito manada? Efeito manada, né, o nome, né? Que se um começa a bater palma, todo mundo começa a bater palma. Quando um começa a puxar uma atitude, os outros geralmente vão atrás. E é mais ou menos isso que a gente vê acontecendo aqui. Provavelmente alguém começou a exaltar Jesus e a mesma lógica vai para trás. Diante do crucifica, alguém começou a gritar crucifica e eles foram junto. E na verdade a gente sabe quem foram as pessoas que fizeram eles mudar de opinião. Os líderes religiosos. Porque eles já vinham tentando fazer pegadinhas, armadilhas para Jesus. A gente vai ver lá, por exemplo, em Mateus 21, lá no capítulo 21, que eles tentaram questionar Jesus a respeito de João. Quem era, né, João, o primo de Jesus, aquele que batiza Jesus, eles vão lá e perguntam para Jesus, porque eles queriam prender Jesus se Jesus falasse que João era um enviado de Deus, etc. E ele dizia aí, ele é profeta, o que ele é? E ele disse, eu não vou responder. Eu não vou responder. Porque eles... E se eles dissessem, se Jesus falasse que João era profeta, e eles não acreditavam, os líderes religiosos, nisso, eles iriam tentar matar Jesus. Só que eles sabiam também que a multidão acolhia João como um profeta. As multidões iam atrás de João, enquanto ele ainda estava vivo, para serem batizadas. Então, eles botaram Jesus numa enrascada que ele fica neutro, naquele primeiro momento, por causa dos seus objetivos, e não conseguem cumprir com o seu primeiro objetivo, por causa da multidão. Uma outra coisa que acontece, quando Jesus também fala a respeito disso, que foi quando eles tomaram a decisão, é a parábola dos lavradores.
onde Jesus diz que um senhor tinha terras, conta uma história, e aí ele diz, olha, eu arrendei as minhas terras, e eles pararam de cuidar dela da maneira que deveriam. Eu fui lá pedir o imposto, etc., não quiseram pagar. Além de matarem os enviados, os meus trabalhadores mataram o próprio filho. O que o senhor da terra vai fazer quando ele voltar com esses empregados, esses arrendatários, né, infiéis? Vai matar eles. E Jesus, então, provoca esses... Aqui, na verdade, é um dos pontos mais altos da briga, entre aspas, entre Jesus e os líderes, né? Porque Jesus está confrontando eles abertamente. Eles sabiam que Jesus estava dizendo, eu vou acabar com vocês. Eu vou tirar a autoridade de vocês. Queridos, eles não conseguiram durante um tempo. E a Semana da Paixão, na verdade, mostra o quanto que aquelas pessoas, e a gente também, na nossa fidelidade, muitas vezes a gente pode ir da total fidelidade a Jesus, a completa traição a Ele. Do quanto que por causa de pessoas, de coisas que nos empolgam no momento, de repente outras coisas podem acontecer na nossa vida que vão nos empolgar muito mais, a gente pode de repente começar a mudar completamente de opinião. Por quê? Porque as pessoas só estavam entusiasmadas com os grandes atos de Jesus e não com o fato de quem Ele era ou o que Ele veio realmente falar. E isso aqui traz à tona, acima de tudo, em primeiro lugar para a gente, o que faz, né, a gente admirar Jesus? O que faz a gente buscar Jesus no nosso dia a dia? Porque, de novo, essa multidão estava ao redor de Jesus, porque elas tinham as suas expectativas momentaneamente sendo supridas. As expectativas de um rei messiânico, que iria libertar eles, de um cara que curava todos os seus problemas, né, porque onde as pessoas iam até ele, Jesus curava. As expectativas deles estavam sendo supridas. Mas em algum momento, quando as expectativas deles não foram supridas, eles mudaram de opinião. E a gente, quais são as expectativas que a gente cria nos dias de hoje para buscar Jesus? E que de repente pode do nada a gente querer abandonar a nossa fé nele. Talvez pode ser as expectativas de um pastor que prega bem e que faz a gente vir no culto porque eu gosto da pregação do pastor, e se de repente a pregação já não é mais tudo aquilo, ou seja lá o que for, eu não venho. Se a série de mensagens é boa, eu venho. Se o tema não é atrativo para mim, não é o tema que eu quero ouvir, eu não venho. De repente é o louvor, se o louvor supre as minhas expectativas, as músicas que são cantadas são as músicas que eu gosto, aí eu venho. Se não estão cantando as músicas que eu não gosto, eu não venho. Talvez são questões bem pessoais na nossa vida. Se Jesus, né, faz coisas, me abençoa no meu trabalho, de repente faz as coisas que tanto eu quero na minha família, me abre portas, de repente, profissionais, de estudos e assim por diante. Enquanto as coisas, né, estão fluindo, que Jesus está cumprindo as nossas expectativas, talvez a gente busca Ele, mas quando Ele frustra as nossas expectativas, talvez quando Ele deixa a gente sofrer, quando de repente as coisas na igreja não fluem como a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria, será que a gente continua, né, crendo nele? E o que Jesus vai dizer é que, lá em Mateus 9, que o problema da inconstância das pessoas é que elas não olhavam para Jesus, elas não encontravam um pastor, e elas não tinham entendido ainda quem Jesus era. Essa é a questão. Eles não estavam buscando a Jesus o real significado do que Ele queria fazer na vida daquelas pessoas. Eles estavam buscando a Jesus somente para suprir as suas expectativas. Jesus, quando constata em Mateus 9, né, dizendo, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele está dizendo, no fundo, que as próprias lideranças da igreja, ou daquele grupo religioso que eram os judeus, que não era chamado de igreja, né, mas a religião judaica, eles estavam suprindo as expectativas das pessoas. Elas faziam elas buscar a Deus por causa das suas expectativas. Elas davam aquilo que as pessoas queriam.
As pessoas, no fundo, elas vão atrás de líderes por causa de expectativas. Ou não é assim quando a gente olha também na política? De que um dia tu idolatra um líder na política, e no outro dia, porque ele não fez o que você gostaria, você começa, daqui a pouco, até mesmo falar mal dele para todo mundo. Num dia você ama o presidente da República, no outro dia, de repente, você muda completamente de opinião. Talvez porque alguém bota lá uma informação que você nem sabe que é verdadeira. E você, de repente, defendeu esse líder sempre dizendo, ele é o cara que eu acredito. E daqui a pouco você muda de opinião, simplesmente por uma opinião. Ou não é assim também em relação à Bíblia? Quando a gente começa, talvez, a ler a Bíblia, e a gente vê que ela fala algumas coisas que a gente não gosta. E daqui a pouco as nossas expectativas são frustradas em relação à Bíblia. Enquanto os líderes dão aquilo que o povo quer, o povo se anima. E é isso que Jesus está dizendo aqui. No fundo, eles não têm o que realmente eles precisam. Alguém que venha transformar a vida deles, alguém que guie eles, que cuide das feridas. Porque um pastor não é só alguém, né, um pastor de ovelhas, literalmente, não é alguém que vai suprir as expectativas das ovelhas sempre. Ele vai fazer o que é bom para as ovelhas. Ele vai guiar elas, tirar de um campo e botar em outro campo. E às vezes elas vão querer ficar nesse campo. Um pastor não faz a vontade das ovelhas porque elas não sabem o que é melhor para elas. O verdadeiro pastor, e que não tem a ver com o pastor título, que é o que eu ganho, mas que é Jesus, ele faz aquilo que precisa ser feito. Como um pastor de ovelhas também faz, o pastor que cuida de ovelhas animal também faz. E Jesus está dizendo, o povo está sem pastor. Queridos, e aí entra então essa questão da cruz. A cruz é justamente o que muda a inconstância das pessoas. Porque, na verdade, enquanto a gente vê, por exemplo, um Pedro, que num momento vai lá e tira uma espada e corta uma orelha de um soldado, porque dizendo, eu vou ser fiel a ti até a morte, e pouco tempo depois ele vai lá e nega Jesus 3 vezes, enquanto a gente vê os personagens ali negando, fugindo, né, como os discípulos ficam com medo, em um momento eles são extremamente fiéis, em outro momento já não são. A cruz, você vai ver, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, eu vou passar aqui, Atos capítulo 2, dizendo o seguinte, eles falam a respeito da morte de Jesus e tudo mais, os discípulos começam a dizer, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Então, a gente vai ver lá em Atos, uma igreja que não tem mais medo, que não nega mais a Jesus. Uma liderança da igreja que não é motivada, os próprios discípulos que traíram, após a morte de Jesus, e óbvio, ressurreição, mas através da cruz, eles começam agora a ser pessoas destemidas. E o livro de Atos mostra justamente pessoas que foram completamente transformadas pela cruz. Como Paulo, que se converte e aceita ser perseguido por causa da fé dele. E não volta atrás em nenhum momento, mesmo diante das autoridades, falando para eles, para Pedro e etc. Vocês vão e não falem mais. E eles não têm medo, eles voltam para a praça pública, quando o anjo liberta eles da prisão, e eles pregam. Por quê? Porque a cruz de Cristo revelou quem Jesus era para eles. Que ele não era qualquer ser humano, não era qualquer líder, não era só mais um que veio para motivar eles com palavras bonitas, com slogans bonitos. Porque muitas vezes é isso que os líderes fazem hoje. E os líderes são descartados também quando já não correspondem diante da sua motivação. Quando o líder já não consegue mais motivar a gente, através talvez da sua força, da sua energia, das suas palavras, a gente descarta ele. Mas Jesus vem dizer que eu sou o bom pastor, aquele que tem poder para mudar o mundo. Eu sou realmente um rei, mas não o rei que vocês esperavam.
Eu sou o próprio Deus. E quando eles começam a entender na cruz quem Jesus realmente era, que não era o rei, segundo as suas expectativas, mas um rei que tem controle não somente sobre um reino, mas sobre todo o mundo, porque foi ele que criou o mundo. Quando eles entendem que ele é o próprio Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, ele é o princípio de tudo. Ele é aquele, Jesus, Paulo vai dizer em Colossenses 1,16, ele é aquele que estava lá no início, ele é a própria palavra, João vai dizer. Quando eles começam a entender isso, que Jesus é o próprio Deus, que criou o mundo e que está no controle da história a respeito de quem todos os profetas, eles vão dizer, no Antigo Testamento falavam, todos apontavam para Jesus. Isaías 53 não estava falando de um homem qualquer, mas estava falando de Jesus, do servo sofredor. Quando eles entendem isso, a inconstância deles é vencida. Porque eles passam a viver por causa desse Jesus. Eles passam a viver focados nele e na opinião que esse bom pastor tem. Eles passam a se deixar guiar pela vontade do bom pastor e não pelas suas vontades, e não pelas suas expectativas. E isso é o que deveria também acontecer com a gente. Será que a gente está disposto a mudar a nossa inconstância a partir da cruz de Jesus? Nós só vamos realmente mudar essa característica dessa geração quando a gente realmente entender quem Jesus é. E também na nossa vida de fé. A nossa vida de fé só vai parar de ser inconstante, onde um dia eu estou com muita vontade de buscar Deus, e outro dia eu não estou com a mínima vontade de buscar, onde um dia eu estou com vontade de vir no culto, no outro dia eu não estou e não vou no culto, onde um dia eu dou prioridade para as coisas que são do reino, outro dia eu não dou. Um dia eu vivo como alguém que é sal e luz no mundo, outro dia eu esqueço que eu sou cristão. Quando a gente realmente entender quem Jesus é, quando a gente realmente entender que Ele é aquele que julga o mundo, quando a gente entender que a vida de disciplina também tem a ver com a gente ser disciplinado dia após dia como cristão, buscar ser verdadeiramente um seguidor de Jesus, porque é Ele quem vai nos julgar. E já nos julga, na verdade, já nos julgou dizendo, aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. No fim, quando eu voltar, é esse o critério. Se tu crê e tu entendeu de verdade quem eu sou, tu vai ter uma mudança de vida, tu vai ser constante. Porque tu entendeu quem eu sou e o poder que eu tenho sobre a tua vida e sobre o mundo e o que eu posso fazer pela tua vida. Tu vai parar de ser tão medroso, tu vai parar de ser tão ansioso quando tu começar a compreender quem eu sou. Tu vai ser mais tranquilo, tu não vai se apegar tanto a bens e assim por diante. Quando a gente entende o propósito maior da história do mundo, que é Jesus quem dita a história do mundo, não nós ditamos a história do mundo. Para onde o mundo caminha, a nossa inconstância vai ser superada. Queridos, e aqui eu botei o significado da cruz de duas formas. Uma, para aqueles líderes religiosos, a cruz significou o mal vencendo o bem. E aos olhos do ser humano, na maioria das vezes é isso, a cruz de Cristo. É o mal realmente que triunfou sobre o bem. Ainda que Jesus seja para alguns só um bom profeta, um bom mestre, o mal venceu. Mas sobre os olhos da ótica de Deus, a cruz de Cristo é o bem vencendo o mal. É a vitória de Deus sobre o diabo, é a vitória de Deus sobre o pecado. E se o pecado é vencido, a nossa inconstância é vencida, porque o pecado já não reina mais sobre nós. E a gente agora é amigo de Deus, a gente agora não tem mais um relacionamento superficial com Deus. A gente não pode mais viver, se a gente já se entregou a Cristo de verdade, uma inconstância. Do contrário, se a gente vive nessa inconstância, ainda não entregamos e não compreendemos quem Jesus é de verdade. Eu quero te convidar a você ter um minuto de silêncio. Se você puder, feche os seus olhos para se concentrar e permita que Deus traga a sua memória. Talvez aquilo que Ele mais falou com você hoje, talvez atitudes bem práticas de inconstância na sua vida. Deixe Ele trazer a memória aquilo que Ele, ao longo dessa mensagem, Ele mais falou com você.
e em seguida nós queremos orar. Conforme Ele trouxer palavras à sua mente, o Espírito Santo, reaja também a isso. Seja pedindo perdão, confessando pecados, reaja orando como você consegue, como você sabe. Senhor Deus, nós queremos, em primeiro lugar, Pai, te pedir perdão pela nossa inconstância que foi a causa da tua morte, Deus. Se nós tivéssemos sido constantes, Deus, desde o início, no nosso relacionamento contigo, e não tivesse tido a intenção de acharmos, Deus, que somos sábios o suficiente para direcionar, dirigir a nossa vida, Deus, o mundo não teria se tornado o que ele é hoje. Perdoa, Deus, os nossos pecados e o quanto que, Deus, a gente como humanidade vive nesses altos e baixos, Deus, num relacionamento contigo. Teu próprio povo, Deus. Senhor Deus, nos torne mais constantes, Deus, na nossa vida de fé. Nos torne mais fiéis, Deus, para que assim também isso se reflita na constância nos relacionamentos à nossa volta, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, que Tu és o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós aqui hoje, e o bom pastor faz tudo o que é necessário para o nosso bem. Senhor Deus, queremos que Tu reines sobre a nossa vida realmente. Queremos permitir, Deus, que os nossos sentimentos não guiem mais a nossa vida, mas que a Tua palavra, aquilo que Tu falas, Deus, a respeito de quem nós somos também, guie a nossa vida. Nós vivemos num mundo, Deus, em que também, o tempo todo, Senhor, as pessoas tentam dizer quem nós somos. E isso também nos faz ser inconstantes, Deus, porque um dia nós somos alguém querido, amado pelas pessoas, e no outro, Deus, nós nos tornamos a pior pessoa, e isso nos faz mudar também as atitudes, Deus. Um dia somos queridos quando as pessoas nos elogiam, no outro dia nós somos odiados, Deus, e tratamos mal as pessoas, mas obrigado, Deus, que Tu falas que nós somos Teus filhos amados, Deus, e nada muda isso, Pai, e que isso nos mantenha constante a partir da Tua palavra, Deus. Também com as pessoas à nossa volta e contigo, Deus, sabendo que Tu nos amas, Senhor. Teu amor é constante por nós e assim queremos manter esse mesmo amor por Ti, Deus. Obrigado, Pai, porque Tu não mudas, Senhor, jamais conosco. Ser o nosso guia, Senhor, ser o nosso bom pastor em todo o tempo. Faz o que precisa ser feito na nossa vida, ainda que a gente não entenda. E, Senhor, nos use, Senhor, para fazer diferença nesse mundo tão inconstante. Que ao entendermos, Deus, que Tu é quem tem controle sobre tudo, que nós podemos descansar em Ti, a gente também mude a cultura desse mundo. Que não tem palavra, Deus, que um dia fala uma coisa e no outro dia fala outra, que um dia age de uma maneira e no outro dia age de outra maneira. Comece mudando por dentro, aqui dentro da igreja, Senhor. Que o nosso amor sempre seja sincero entre nós, Deus. Que haja um verdadeiro amor entre nós, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Teu Filho Jesus.
Amém. Queridos, eu quero passar alguns avisos. Na verdade, eu nem sei se tem avisos. Eu, da minha parte, não tenho aviso.